Olá, estudante do 8º ano! Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e junto com a Débora, nós vamos falar sobre transformações geométricas. E dentro de transformações geométricas, nós vamos ter o estudo das simetrias. E vamos começar com essa imagem bem bacana aí de um orvalho, numa plantinha que está bem simétrica. Então, o que nós vamos estudar na aula de hoje? Transformações geométricas, simetrias de translação, reflexão e rotação, translação, reflexão e rotação de figuras geométricas. Primeiro a gente vai estudar sobre os conceitos e depois nós vamos aplicar esses conceitos às figuras geométricas. Então, você não pode perder essa. Iniciando, então, nós temos aqui algumas imagens gentilmente cedidas por uma de nossas coordenadoras daqui do NEC. Nós temos aí as imagens de reprodução de algumas orquídeas, né? E essas imagens, elas são transformações geométricas e nos lembram do conceito de simetria. A simetria, ela pode ser uma conformidade em medida, forma e posição relativa entre as partes dispostas em cada lado de uma linha divisória, um plano médio, um centro ou um eixo. E nós vamos estudar 3 tipos de simetria agora. Começando com o conceito do que é transformação geométrica. As transformações geométricas elas se dão em 3 casos de simetrias. A simetria ou a transformação geométrica de translação, de rotação e de reflexão. A translação. O que seria a translação? Podemos deslocar ou transladar ou ainda transportar uma figura no plano em relação a um vetor, obtendo uma figura simétrica e congruente à original. Se você esqueceu o que significa congruente, significa mesma medida. E esse movimento de transladar, de deslocar ou transportar é chamado de translação. Lembrando que a figura tem que ser a mesma, com as mesmas medidas. Aqui eu tenho um segmento de reta AB e ele foi transladado aqui na minha horizontal para o segmento A', B'. Note que os dois têm o mesmo tamanho, mesma espessura, mesmo comprimento. Só translador, foi transportado de lado. Por isso, translação. Um outro caso de translação, nós podemos observar na malha quadriculada. Aqui eu tenho uma imagem A e uma imagem B. Note que as figuras têm as mesmas propriedades, os mesmos tamanhos, os mesmos ângulos, ou seja, elas são congruentes. A figura A e a figura B, elas estão no movimento de translação. Se você observar, a figura A foi transladada para a figura B no sentido horizontal e orientado por 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contando aqui de ponto a ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. Então, esse ponto aqui virou esse, transladando para a horizontal, à direita, seguindo 7 pontinhos. Esse ponto caminhou 7 pontos, transformou nesse. Esse ponto caminhou 7 pontos, transformou nesse. Então, nós temos pontos aí correspondentes na translação. Agora, a simetria de rotação. Como o próprio nome sugere, significa rotacionar, né? Em cima de um eixo. Podemos girar uma figura no plano ou fazer uma rotação dela em torno de um ponto, de acordo com a medida de abertura de um ângulo e com sentido determinado. Rodando aí, você pode pensar no relógio, né, no sentido horário ou no sentido anti-horário, obtendo uma figura simétrica e congruente à inicial. Esse movimento ele é chamado de rotação. À medida que eu rotaciono a minha imagem, que essa aqui é a original, eu posso rotacionar ela aqui, por exemplo, nesse caso, eu rotacionei 90 graus, eu tenho aqui um eixo de simetria, né, um ângulo de rotação de 90 graus. Aqui, ó, a figura original estava aqui, ela foi rotacionada a 180 graus, né, e eu posso fazer todos esses movimentos. Lembrando que eu tenho um sentido, que pode ser horário ou anti-horário.
Outro caso de rotação são esses triângulos. Observe que eu tenho o triângulo original ABC, que é o triângulo roxinho, e esse triângulo ele foi rotacionado para o triângulo A', B', C'. E esse ângulo aqui, com esse símbolo grego matemático, é o alfa. Ele foi rotacionado alfa ângulos, no sentido horário, acompanhando o movimento de relógio. Outra transformação geométrica bastante interessante é a de reflexão. E aí você já deve ter parado para imaginar por que quando você chega de frente a uma ambulância, está escrito ambulância contrário, né? Ela está escrito espelhado. Por que isso acontece? Porque quem está dirigindo, quando olha no retrovisor, a imagem aparece refletida. E quando você lê, consegue ler a palavra ambulância normal. Mas isso é assunto para outra aula nós explorarmos. Continuando com o conceito de reflexão. Podemos refletir uma figura no plano em relação a uma reta, obtendo a figura simétrica e congruente à original. Esse movimento é chamado de reflexão. Aqui eu coloquei um quadrilátero, né, um quadrilátero qualquer, um quadrilátero QPSR, que ele está sendo refletido aqui. Para eu ter reflexão, eu preciso de um eixo de simetria. Cada ponto ele se encontra à mesma distância do eixo, se colocados em um ângulo de 90 graus. Né? Essa distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. E aí eu tenho os pontos correspondentes. Né? A simetria de reflexão ela é bem conhecida por nós porque é a simetria que a gente se observa no espelho. Né? É um espelhamento das imagens. Por isso, reflexão, que reflete. Na natureza está repleto de problemas, de imagens, de objetos que possuem simetria. O nosso próprio corpo, ele tem simetria de reflexão, às vezes não tão perfeita, mas ele mantém um padrão. Se nós traçarmos um eixo de simetria aqui, na nossa face e no nosso corpo, nós vamos ter algumas simetrias de órgãos e membros, né? Mas vamos observar esta imagem aqui de uma lagartixa e de uma folha. Elas estão também em simetria de reflexão. O eixo de simetria passa aqui no centro desta imagem, refletindo os dois fragmentos, os dois recortes de imagem. O mesmo acontece na folha. Esses casos são tão interessantes que eles recebem alguns conceitos muito específicos. Ao refletir, cada uma dessas imagens, em relação ao eixo de reflexão, a figura obtida corresponde à figura original. Quando isso ocorre, o eixo de reflexão também é chamado de eixo de simetria da figura. E a figura é chamada de figura simétrica. A própria figura já contém simetria. Então, vamos colocar os nossos estudos em prática agora. Observe a imagem abaixo que foi transladada. Após uma análise criteriosa, sobretudo dos pontos correspondentes, determine qual que é a direção e o sentido do segmento de reta orientador, que confirma essa transformação geométrica de translação. Nós vimos anteriormente que para ter translação eu preciso de uma direção e um sentido, ou seja, eu preciso deslocar a minha figura de lado. Então, aqui eu tenho uma figura DCBAE, e aqui eu tenho a mesma figura, só que com todos esses elementos linha. A', B', C', D', E'. Qual desses vetores aqui abaixo vocês acreditam que orientou essa transformação geométrica? Bom, esse primeiro não é porque essa figura não está à direita no sentido horizontal. Não está. Ela não está para baixo, totalmente para baixo, uma abaixo da outra. Então, também esse vetor também não serve. Esse vetor aqui é um vetor interessante da gente pensar, porque essa figura verde transformou na azul, então eu começo com 1 ponto, 2, 3, 4. O ponto D, ele tem que ter essa direção e esse sentido caminhando 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Esse vetor, se eu encaixar ele aqui, entre o D e o D', que é o ponto correspondente, ele vai dar certinho. Então, eu já posso descartar os outros dois. Esse vetor
é o que possibilitou, né, essa reta orientada, foi o que possibilitou a translação desta imagem. Certinho? E o que a gente estudou hoje nesta aula de matemática? Nós falamos sobre as transformações geométricas. Vocês viram que as transformações geométricas podem acontecer em 3 casos. Esses 3 casos são rotação, translação e reflexão. E agora é com você. Acesse o Conexão Escola, façam as atividades propostas que estão lá e bons estudos para você e até a próxima. A gente se vê lá.